O conflito entre a Rússia e a Ucrânia é um assunto complexo e em constante evolução. Nesse vídeo, iremos relatar como deu início, sua causa, suas consequências e os principais agentes diretamente e indiretamente envolvidos. O conflito teve início em 2014, após a Ucrânia passar por protestos populares conhecidos como Euromaidan. Os protestos ocorreram devido à insatisfação da população ucraniana com o governo pró-Rússia do presidente Viktor Yanukovych e suas políticas consideradas corruptas e autoritárias. Após os protestos, Yanukovych foi deposto e fugiu para a Rússia. No entanto, a Rússia não reconheceu a nova liderança ucraniana e considerou a mudança de governo como um golpe. A Rússia então anexou a península da Crimeia, que era parte da Ucrânia, em março de 2014, desencadeando uma crise internacional. A anexação da Crimeia foi amplamente condenada pela comunidade internacional. A maioria dos países não reconhece a soberania russa sobre a península e considera a ação como uma violação do direito internacional. As sanções econômicas foram impostas à Rússia como resposta. Além dessa anexação, a Rússia também apoiou separatistas pró-russos no leste da Ucrânia. Conflitos armados ocorreram na região, resultando em milhares de mortes e deslocamentos de pessoas. Os confrontos continuam até hoje, apesar dos esforços de mediação e cessar-fogo. As negociações de paz têm sido conduzidas pelo Grupo de Contato Trilateral, composto por representantes da Ucrânia, Rússia e da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, OSCE. No entanto, ainda não foi alcançada uma solução duradoura para o conflito. O conflito entre Rússia e Ucrânia é um problema complexo, com raízes profundas e diversas causas que se entrelaçam entre história, política e geopolítica. Vou resumir as principais causas e consequências desse conflito para vocês. Primeiro temos as causas históricas. Rússia e Ucrânia compartilham uma história complexa, com a Ucrânia fazendo parte do Império Russo e posteriormente da União Soviética. A independência da Ucrânia em 1991 deixou questões territoriais e identitárias pendentes. Além disso, a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014, após um referendo não reconhecido internacionalmente, intensificou as tensões entre os dois países. Em relação às causas políticas, a tentativa da Ucrânia de se aproximar da União Europeia e da OTAN é vista pela Rússia como uma ameaça à sua esfera de influência. A revolta de 2014 na Ucrânia, conhecida como Revolução de Maidan, que derrubou o presidente pró-Rússia Viktor Yanukovych, foi um ponto de virada no conflito. A Rússia respondeu apoiando movimentos separatistas nas regiões de Donetsk e Luhansk. Por fim, temos as causas geopolíticas. A Rússia vê a Ucrânia como parte crucial de sua zona de influência estratégica e não deseja que ela se alinhe com o Ocidente. Além disso, a Ucrânia possui recursos naturais abundantes e sua posição geográfica é estratégica para o trânsito de energia entre a Rússia e a Europa. Falarei sobre as consequências dessa guerra. Bem, não podemos falar de uma guerra sem citar as inúmeras vidas perdidas por falta de alimento, água e medicamentos, além da própria guerra em si. E as pessoas que não fizeram parte dos mortos fogem para outros países em busca de sair do fogo cruzado. Economicamente falando, nessa guerra, o país que mais saiu prejudicado foi a Ucrânia, sofrendo vários danos na infraestrutura e na produção industrial. Outro problema sobre isso é a perturbação nos mercados globais, principalmente nos setores de energia e alimento, pelo grande papel exercido pela Ucrânia e Rússia nesse mercado. Essa guerra também causou vários riscos de segurança para alguns países, onde levou a uma militação crescente na Europa Oriental, com a OTAN reforçando suas defesas e a Rússia aumentando seu poder militar. Um risco também na escalação dessa guerra que pode gerar um problema global. Como vocês podem ver, as consequências dessa guerra são vastas e afetam várias áreas negativamente. Bom, agora vamos falar sobre os principais agentes envolvidos. O primeiro agente que vamos destacar é a Rússia, liderada pelo presidente Vladimir Putin. A Rússia é considerada o principal agressor nesse conflito. Suas forças armadas estão envolvidas em operações militares na Ucrânia, o que tem causado preocupação e instabilidade na região. Em seguida, temos a Ucrânia, que está sob a liderança do presidente Volodymyr Zelensky.
A Ucrânia está defendendo seu território contra a invasão russa. Suas forças armadas, juntamente com voluntários e milícias, estão ativamente engajadas nos combates. É importante ressaltar que a Ucrânia está lutando para manter sua soberania e proteger seus cidadãos. Em resumo, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia envolve a Rússia como o principal agressor, com suas forças militares envolvidas em operações na Ucrânia, e a Ucrânia lutando para defender seu território e proteger seus cidadãos. Opa, falarei sobre os agentes indiretos, sendo eles os Estados Unidos, a União Europeia, a OTAN, o Reino Unido, a China e outros países. Começarei pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm fornecido apoios significativos à Ucrânia, incluindo a ajuda militar, a econômica e a humanitária. Esse apoio inclui o envio de armas, munições e equipamentos, tendo um apoio gigantesco na guerra. A União Europeia, muitos países membros da UE, têm oferecido apoio à Ucrânia, tanto em termos de sanções contra a Rússia, quanto em ajudas humanitárias e militar à Ucrânia, fornecendo armas, tanques e equipamentos. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Embora a Ucrânia não seja membro da OTAN, a aliança tem demonstrado apoio através do fortalecimento de suas defesas na Europa Oriental e fornecimento de ajuda militar à Ucrânia. Claro que com um pressentimento de que a Ucrânia no futuro entre para a OTAN. O Reino Unido tem sido um dos principais aliados na Ucrânia, fornecendo ajuda militar e humanitária também, além de ter sancionado a Rússia. Todos esses países que têm ajuda pela parte da Ucrânia têm sim sancionado a Rússia com meio de que ela pare essa guerra e deixe a Ucrânia em paz para que a Ucrânia consiga entrar na OTAN. A China, embora não seja diretamente envolvida no conflito, a China tem uma relação muito complexa com a Rússia, uma relação de amizade. E a Ucrânia frequentemente pedindo uma solução pacífica e equilibrando seu apoio econômico e diplomático. E por fim, outros países. Diversos outros países têm ajudado, como o Canadá, a Austrália e os países escandinavos. Têm fornecido ajuda tanto alimentar como sancionado a Rússia também. Essas sanções que vêm fazendo a Rússia prejudicam muito o exportamento de vários produtos, e tanto a mercadoria como na política do país. Então essas sanções façam com que a Rússia seja obrigada a parar com a guerra ou busque uma conclusão pacífica. Porém, tem os seus lados negativos, que por mais de ter sanções, muitos importamentos não vão chegar da Rússia. Olá, tudo bem? Eu irei falar sobre os agentes não governamentais. Primeiro, tem as organizações humanitárias, que são várias ONGs internacionais que estão fornecendo ajuda humanitária aos afetados pelo conflito na Ucrânia. Também tem os mercenários e grupos paramilitares. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia têm utilizado grupos paramilitares e mercenários. No lado russo, o grupo Wagner é um exemplo preeminente. Também irei falar sobre os impactos geopolíticos. O conflito tem amplas ramificações geopolíticas, afetando não apenas a Europa, mas também as relações internacionais em todo o mundo, incluindo questões de segurança energética, fluxos migratórios e estabilidade econômica global. Também irei falar sobre as mídias e redes sociais, que têm um papel crucial na disseminação de informações e também desinformações, moldando as percepções públicas e internacionais sobre o conflito.